Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Fernanda e está começando agora a nossa aula de artes. Pessoal, eu dividi a nossa aula em dois momentos, certo? Esse primeiro vídeo eu vou passar para vocês alguns conceitos que são muito importantes de vocês entenderem para artes, tá? São conceitos que vocês vão ver que eles estão permeados aqui por todas as etapas, né? Eles são importantes para o sexto, para o sétimo, para o oitavo e para o nono, tá bom? Por isso que eu gravei essa aula. Bom, no próximo vídeo que eu vou postar, aí sim nós vamos ter a aula da apostila, tá? Com os exercícios da apostila. Ah, professora, então quer dizer que eu não preciso assistir essa aula aqui porque não tem exercício para fazer. Muito pelo contrário, certo? Essa aula aqui é de suma importância para que você consiga não só fazer os exercícios, como também para futuras avaliações, ok? Então, eu prometo que vai ser bem tranquilo, que vai ser bem rápida, então não deixem de assistir esse vídeo, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cultura, patrimônio e marcos históricos, certo? Eu vou explicar a diferença entre esses três conceitos e eu espero, né, que até o final desta aula você consiga responder esta pergunta aqui, ó. Por que é importante preservar a cultura e o patrimônio histórico dos lugares onde vivemos, né? Esse é o desafio da aula, ou seja, até o final da aula, até o final desse vídeo, você tem que conseguir responder essa pergunta. Tudo bem? Bom, vou começar explicando para vocês o que é cultura material. E aí eu vou fazer uma separação entre cultura material e cultura imaterial, tá? A cultura material, ela é tudo aquilo que é feito pelos homens e mulheres de um determinado local, resultando do trabalho deles e de seus pensamentos. Por exemplo, aqui no próximo slide nós temos uma mão, né, duas mãos, que está executando um barro, está construindo um barro. Isso, um jarro de barro, né, desculpa, um jarro de argila. Isto é cultura material? Sim. Por quê? Porque a cultura material, ela é tudo aquilo que pode ser medido, pode ser visto, pode ser pesado. Por exemplo, as mulheres rendeiras lá do Pará, elas fazem um tipo de renda que só tem lá. Isso é cultura material, pessoal? Com certeza, tá? As mulheres e homens que trabalham lá com a farinha de mandioca, né? Lá no Nordeste, certo? Que se reúnem, né? Inclusive crianças, para fazer a farinha de mandioca. Só é feito naquela região. É cultura material? Sim, tá? Tem todo ali, né, um canto, tem todo um preparo, certo? Os jarros de palha que são feitos com a folha, né, lá da Amazônia, certo? Aquilo é cultura material? Com certeza, pessoal, aquilo é cultura material, tá? Então, cultura material são os bens que são produzidos numa determinada região, certo? Aqui na nossa região, nós temos algumas coisas que são nossa cultura material, tá? Eu vou falar já, principalmente dando exemplos para vocês. Aí eu tenho uma pergunta para fazer. Uma casa é cultura material? O que vocês acham, né? Com certeza, pessoal, uma casa é cultura material. Por quê? Quando nós pegamos aquelas cidades europeias, né, onde eu tenho aqueles chalés, aquelas casas projetadas para neve, né? Até aqui no sul do Brasil, lá, como nós tivemos muitos descendentes de alemães e holandeses, tem cidades lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que são preservadas essas casas, certo? No estado de São Paulo nós também temos, né, São Bento do Sapucaí, nós temos ali na região de Monte Verde, certo? Chalés que foram projetados por europeus e que conservam a arquitetura desse local. Então, quando nós falamos, por exemplo, de uma casa americana, né, eu não tenho como compará-la a uma casa brasileira. Uma casa feita lá nos Estados Unidos é diferente de uma casa feita aqui no Brasil. Portanto, a casa é cultura material, sim, ok? Bom, vamos para o próximo slide. O que é cultura imaterial, né? Então, aqui nós temos exemplos, por exemplo, as canções de rodas, as comidas típicas de uma região, as danças locais, os eventos culturais,
as tradições que são passadas de geração em geração. Vocês saberiam dar alguns exemplos aqui da nossa cidade? Bom, quem tá pensando na linguiça cuiabana, tá certo. Quem tá pensando na festa do peão também tá certo. E quem tá pensando na catira também tá certo, tá? Então esses são exemplos da nossa cultura imaterial. São as comidas típicas que foi feita aqui, pessoal. Que você vai viajar ao Brasil e você não vai encontrar em outro lugar, tá? A festa do peão, professora, tem festa do peão no Brasil inteiro. Concordo, mas igual a da nossa região, não tem, né? Cada local que você vai é diferente, tudo bem? Então, a cultura imaterial, ela não pode ser vista, medida ou pesada. Ela até pode ser vista, porque você vê uma dança, mas é diferente de um jarro, né? De barro, por exemplo, tá bom? Bom, aí nós temos que o folclore, pessoal. Folclore é um tipo de cultura imaterial muito importante. São lendas que pertencem à nossa cultura popular brasileira, certo? Se você for em outro país, eles não vão conhecer as mesmas lendas que nós conhecemos, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre patrimônio histórico, tá? Primeiro eu vou definir o que significam produções culturais. Produções culturais são produções que são significativas, certo? Pelas pessoas de um determinado lugar. Então, são chamados patrimônios culturais. O que seria um patrimônio cultural? Tá? Seria, por exemplo, um determinado boneco produzido naquela região, né? Nós temos ali o Carnaval de Olinda, de Recife. Aquilo é uma produção cultural daquela região, né? A dança de bonecos, os mamulengos lá do Nordeste, certo? As marionetes, tudo isso, a literatura de cordel. Então, tudo isso são produções culturais. O patrimônio arqueológico, pessoal, ele está relacionado aos registros rupestres, que eram os desenhos, né, que os homens das cavernas, os homens primitivos, gravavam lá sobre as rochas. Nós temos patrimônio arqueológico muito no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, tá bom? Nós temos lá rochas, né, que são gravadas com pinturas rupestres. E o bem cultural. O bem cultural são as ruas, as casas, as praças e os prédios históricos. Todos esses três, eles compõem o patrimônio histórico de um determinado local, tá? E por que é importante preservar o patrimônio histórico, né? O passado da nossa cidade e do nosso país precisa continuar a ser lembrado, né? Então, por que é importante nós conhecermos as lendas do folclore? Porque nós vamos passar essas lendas para as futuras gerações. Por que é importante nós preservarmos as tradições que foram passadas para nós, que vieram dos indígenas e dos escravos? Porque a gente evita o apagamento cultural dessa sociedade, dessas civilizações, tá bom? Por que nós estudamos os antigos clássicos greco e romanos? Para que a gente possa preservar o passado dessas culturas, né, dessas civilizações. Por que nós estudamos os reis portugueses? Por que nós precisamos saber o patrimônio histórico cultural e cultural de Portugal? Porque foram os nossos colonizadores, tá bom? Então faz parte da nossa cultura, isso é nosso, né? Quando a gente fala do maracatu, né, aquela dança típica lá do Maranhão, quando nós estamos falando de arte, quando a gente fala do Aleijadinho, que é um grande escultor mineiro, certo? Tudo isso nós estamos preservando a nossa cultura popular brasileira, tá bom? Então, nas aulas de artes, nós faremos muito isso, nós vamos preservar o nosso patrimônio histórico. E aí eu volto agora para aquela primeira perguntinha que eu fiz lá atrás, né? Por que é importante preservar a cultura e o patrimônio dos lugares onde vivemos, né? Por quê, pessoal? Para que a gente não deixe o passado, certo? Se apagar, né? Para nós preservarmos o nosso passado, para nós conhecermos a nossa história. Tudo bem, pessoal? Bom, a aula de hoje foi essa. Agora eu vou voltar com o vídeo da apostila, ok? Um abraço e eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!